Bom, gente, agora que a gente já tem um conhecimento dos polímeros sintéticos, que foram os que a gente viu até agora, a gente pode identificar alguns polímeros que são naturais e que eles estão presentes nas células dos seres vivos. Por estarem presentes nessas células de seres vivos, eles são chamados de moléculas. Cabe ressaltar que nem todas as biomoléculas são polímeros, tá? Então, a gente vai estudar três classes de biomoléculas de polímeros aqui: os carboidratos, as proteínas e os ácidos nucleicos. A gente vai começar com os carboidratos, e eles vão existir em três variedades: o amido, o glicogênio e a celulose. Lembrando que todas essas biomoléculas que eu vou apresentar aqui são polímeros. Então, existem outras formas de carboidratos, mas essas três aqui são as formas poliméricas. Então, todas essas três tipos de moléculas aqui, que são carboidratos, o amido, o glicogênio e a celulose, eles vão ser formados por moléculas de glicose. A molécula de glicose, ela existe em um equilíbrio em que ela pode ser encontrada na sua forma cíclica, ou seja, um anel de 6 membros, com grupamentos álcoois aqui ao seu redor, ou uma cadeia linear mesmo, com agrupamentos álcoois ao seu redor. Ela tem a forma molecular C6H12O6. O que vai se alterar em cada uma desses três polímeros naturais, aqui no amido, no glicogênio ou na celulose, é a forma com que essa glicose vai se ligar às outras moléculas de glicose. Ou seja, a glicose é a unidade monomérica nesses polímeros aqui, mas em cada um deles elas vão se ligar de uma forma diferente, o que vai conferir características diferentes para cada um desses carboidratos. Então, gente, o primeiro carboidrato que a gente vai ver vai ser o amido. E ele é um carboidrato presente apenas em vegetais, então ele não está presente em animais, como o ser humano ou um cachorro, por exemplo. E ele vai ser formado por duas macromoléculas, ou seja, por dois polímeros, a amilopectina e a amilose. De modo que a amilose, ela constitui a cadeia linear, que é, por exemplo, quando essa cadeia aqui, ó, se estende por uma longa cadeia linear aqui para a direita e para a esquerda. E enquanto a amilopectina, ela vai ser uma cadeia ramificada que vai surgir aqui. Eu trouxe aqui enumerados os carbonos que estão presentes na glicose, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E de que forma que eles vão estar conectados aqui. Então, a gente vai ter o 1 ligado a uma molécula de glicose e o 4 ligado a outra. De modo que o carbono 6 vai estar ligado ao carbono 1 aqui na ramificação. Ele vai ser digerido no nosso corpo pela ação da enzima amilase. A gente vai ver que as enzimas são proteínas. E as enzimas, ela tem uma atividade muito semelhante a um catalisador, porque ela torna essa reação, ou seja, ela decompõe esse amido de forma mais rápida do que seria normalmente. E a enzima que faz isso no nosso corpo é a amilase. Ela está presente na saliva e no nosso estômago. O amido é aquele amido culinário mesmo, e ele tem uma larga utilização, portanto, na indústria alimentícia, porque ele confere muitas características específicas aos alimentos. Então, se manipulado da forma correta, ele convém ao alimento características como a viscosidade ou a diminuição dessa. Então, gente, a segunda molécula de carboidrato que eu trago aqui é o glicogênio. E eles são carboidratos de reserva presentes nos animais. Então, os seres humanos, por exemplo, a forma que eles armazenam o carboidrato é na forma de glicogênio. E eles vão ser armazenados no fígado e nos músculos. O que vai ser a principal diferença entre o glicogênio e o amido? Já que as ligações que ele faz entre um glicogênio, entre uma molécula de glicose e a outra são iguais, são daquela tipo 1
4. Então, o carbono 1 de uma molécula se liga ao carbono 4 da outra, igualmente no amido. No entanto, no glicogênio vão haver muito mais ramificações quando comparado ao amido. O amido se apresenta como uma molécula mais linear, enquanto que o glicogênio se apresenta como uma molécula mais ramificada. Isso pode indicar uma coisa: as interações intermoleculares entre uma macromolécula de amido e outra, pelo fato de ela ser mais linear, ela pode ser favorecida em detrimento a uma interação intermolecular entre uma macromolécula de glicogênio e outra. Justamente pelo fato de que quando há muitas ramificações, é um pouco mais difícil de uma molécula acomodar-se perto de outra. Bom, gente, o terceiro carboidrato que eu trago aqui é a celulose, e ele é o principal constituinte da parede celular e o ser humano não é capaz de digeri-lo. Ou seja, o ser humano não possui uma enzima específica para digerir a celulose. Então, o que vai acontecer? O que ela tem de diferente entre o glicogênio e o amido, por exemplo? A gente pode ver que aqui, todos os grupos CH2OH, ou seja, os grupos metanol aqui, que estão orientados, eles estão sempre orientados para cima. Enquanto que aqui a gente tem uma alternância. Aqui um para cima, o outro está para baixo. Aqui um está para cima e aqui vai estar para baixo, e assim consecutivamente uma longa cadeia. Então, a celulose, ela vai estar orientada dessa forma, ela vai se organizar de uma estrutura linear e muito rígida, porque o que vai acontecer? Esses hidrogênios aqui, essa orientação dessa forma vai possibilitar que eles façam muitas interações de hidrogênio, que são interações intermoleculares muito fortes. E com esse grande número de interações de ligações de hidrogênio, ela vai se tornar uma fibra muito coesa e impenetrável à água. Ou seja, uma fibra de celulose vai se ligar tão fortemente à outra que a água não é capaz de infiltrar por ela. Então, ela é uma fibra insolúvel. E é por isso que ela reveste as plantas. Ela se torna uma barreira mecânica das plantas mesmo, né? Porque as plantas estão o tempo inteiro expostas à luminosidade, à chuva, a efeitos aí da atmosfera. Então, acaba que essa parede celular constituída de celulose vai proteger a planta desses impactos. Bom, gente, o segundo grupo de macromoléculas que eu vou trazer para vocês são as proteínas. E elas são as macromoléculas mais abundantes nos seres vivos. Elas possuem diversas funcionalidades no nosso organismo, como estruturais, então elas participam da membrana celular, da constituição da membrana celular. Elas também são precursores de hormônios. Elas têm uma atividade enzimática, ou seja, algumas delas são enzimas que aceleram reações no nosso organismo. Elas também participam do nosso sistema imunológico. Elas são responsáveis também por transportar oxigênio, por exemplo, ferro e muitas outras moléculas essenciais para os seres vivos. E elas são cadeias longas constituídas por uma unidade monomérica, que vai ser o aminoácido. Só que os aminoácidos, eles não são iguais uns aos outros em uma proteína. Por quê? O aminoácido é constituído da seguinte forma: ele tem um grupamento amino aqui e um grupamento carboxila, que é um COOH. Muitas vezes ele vai ser representado dessa forma aqui, COOH. E ele vai ter um grupamento aqui que pode ser variável, que vai ser um radical. Então, isso vai dar uma versatilidade muito grande para a estrutura dos aminoácidos. Aqui a gente pode ver a gama de aminoácidos que existem. Existem todos esses aqui. E aí, eles vão poder se combinar da forma que bem entenderem, basicamente. A forma que for mais conveniente para a proteína existir. Então, cada proteína vai possuir um número específico de aminoácidos e uma sequência de aminoácidos também, de modo que se a sequência mudar,
a proteína já não teria a mesma funcionalidade. Então, é muito importante para a proteína ela identificar quais são os aminoácidos adequados para a sua estrutura, porque uma falha, uma troca de um aminoácido por outro pode prejudicar a sua ação no nosso organismo. A gente pode ver que existem aminoácidos mais apolares, como por exemplo a valina aqui, que não tem grupos de heteroátomos além do grupamento amina e do grupamento carboxila, que ela tem 2 grupos metila, que são bastante apolares. A gente pode ver também a lisina aqui como uma molécula bastante apolar, mas a gente pode ver algumas outras que são bastante polares, como por exemplo a arginina aqui, a cisteína com esse grupamento com enxofre. Então, de acordo com a função da proteína, ela vai escolher os aminoácidos adequados para a sua estrutura. Bom, gente, o terceiro grupo de polímeros naturais que eu trago aqui para vocês são os ácidos nucleicos. Eles vão ser polímeros constituídos por monômeros, que são denominados nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles vão ter a seguinte estrutura. Eles vão ser constituídos por um grupamento fosfato aqui na ponta, então o fósforo com esses oxigênios com as cargas negativas aqui. Um grupamento pentose, que seria um anel, né, um ciclo com 5 membros, por isso o nome pentose. E por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela pode variar semelhantemente ao aminoácido, em que a gente varia o radical. Então, ela pode ser uma adenina, guanina, timina, citosina ou uracila. Aqui no caso, eu trouxe a adenina, mas ela poderia ser qualquer uma dessas outras. Como que um nucleotídeo se ligará a outro? Diferentemente dos outros polímeros que a gente viu até agora, em que a gente formava cadeias lineares para cá e para cá, a gente vai ter nos ácidos nucleicos uma coordenação entre os monômeros de forma vertical, ou seja, a gente vai ligar um próximo grupo fosfato aqui, ó. Então, ele vai vir aqui para baixo. Olha aqui como a gente pode ver. Os grupamentos fosfatos são esses em vermelho externos aqui, ó, mais externos da molécula. Em verde, a gente tem as pentoses. E aqui por dentro, a gente tem as bases nitrogenadas. Vocês veem que elas estão paralelas umas às outras? Isso aqui representa uma fita de DNA, porque ela é dupla. Se fosse uma fita de RNA, ela seria apenas uma dessas aqui. Não seria dupla assim. Então, a combinação de nucleotídeos forma o DNA ou o RNA, de modo que o DNA exibe uma fita dupla e o RNA apenas uma fita sozinha, fita simples. Elas são muito importantes porque elas vão carregar as informações genéticas. Então, nenhum ser humano vai ter, né, essa estrutura aqui igual a de outro, a não ser que sejam clonados, né? E, além disso, a gente pode ver que como essas bases vão interagir no centro uma com a outra. Então, o que acontece? As bases nitrogenadas, elas possuem esses hidrogênios ligados a átomos muito eletronegativos, ou seja, elas estão propícias a fazerem ligações de hidrogênio. Então, a base nitrogenada de uma fita vai interagir com a base nitrogenada da outra fita. E é essa interação de ligação de hidrogênio que manterá as duas fitas unidas. Por quê? Se não houvesse essas interações de hidrogênio aqui entre essas duas fitas, elas não se manteriam unidas. Então, significa que essas interações de hidrogênio são muito fortes, já que elas carregam, elas mantêm essas duas fitas juntas e essas fitas são responsáveis por carregar a informação genética nos seres vivos. Aqui algumas referências que eu usei para montar essa aula.
Eu espero que tenha sido de muito proveito para vocês. Eu ressalto especialmente a revista da Química Nova aqui, a de proteínas e essa de polímeros sintéticos. Elas são muito interessantes, trazem um conteúdo muito legal, muito esclarecido, de fácil entendimento. Recomendo fortemente que vocês deem uma olhada e, se necessário, me contatem aí por e-mail ou pelo Instagram. Até mais, gente!